Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoga, sou do canal Educatica. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o ajuste de corrente dos drives de motores de passo. Especificamente, pessoal, dos modelos mais simples que tem, que é o A4988 e do DRV8825. Bom, a gente sabe que tem os TMCs, que são os dígitos drives silenciosos, que são até inclusive programados, mas o objetivo nosso não é esse no momento. No momento nós vamos apresentar para vocês uma maneira fácil, simples de vocês ajustarem a corrente dos motores, sem se preocupar muito com corrente, com cálculos. E na tentativa de vocês poderem reutilizar motores que vocês tenham aí muitas vezes usado. Quando você compra um motor novo, você já vai ter qual é o consumo desse motor. Vamos dizer que o NEMA 17 você não ultrapasse a 2 amperes de consumo por bobina. Partindo desse princípio, nós vamos fazer o ajuste dos nossos drives. Ah, mas é pouco, tal. Não, eu vou mostrar para vocês em vídeos futuros, como nós já temos vídeos, que nós temos NEMA 23 sendo pelo drive A4988 e funciona maravilhosamente bem. O que você tem que ter em mente para você ter sucesso no uso dos seus drives? É nunca ultrapassar a voltagem que ele tem capacidade de trabalhar e nunca ultrapassar a corrente que o motor vai consumir. Então você não vai conseguir controlar o motor na sua máxima potência se ele consumir acima de 2 amperes e no caso do DRV8825, 2,5 amperes. Muita gente já falou sobre esse assunto, muita coisa já se ouviu esse assunto, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa simples na prática, tá? Para isso, o que vocês vão precisar? Para fazer isso, vocês vão precisar de um multímetro, que faça medição em corrente contínua. Você precisa de uma ponta de prova desse tipo? Teoricamente, se você for querer ler o resistor, que vai aqui nesses modelos do 4988, tá? Você até precisa. Mas para quê? Vamos pular essa parte, vamos usar as pontas de prova convencional que todo mundo tem. Você não vai precisar de parar um projeto por causa de uma ponta de prova pinça, tá? Você vai precisar de uma shield, juntamente com a parte do Arduino, se você assim o quiser, ou uma shield para o Mega 2560, certo? Vai precisar de LCD? Claro que não. Eu prefiro fazer os ajustes sempre fora das controladoras, utilizando essas plaquinhas adaptadoras aqui que você compra por 20 a 25 reais. E uma fonte de alimentação que vai converter os 12 volts em 5 volts. Eu vou alimentar o meu circuito, não vou colocar em risco a integridade nem da Shield, nem do Arduino, e nem da Shield e nem do Mega 2560 para fazer esses ajustes. Lembrando que isso é válido para os drives A4988 e o DRV8825. Para a linha TMC não é válido o que nós vamos fazer aqui, hein? Você também vai precisar disso aqui, ó. Uma chavinha com a ponta fina. Eu soldei aqui um pino, uma garra jacaré que vai presa na ponta de prova do multímetro. Mais nada. E obviamente dos drives. Agora, se você quiser correr riscos tentando fazer ajuste de corrente numa parafernália dessa em seus drives, cada um que assuma o seu risco, certo? Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like para a gente tentar melhorar cada vez mais o conteúdo do canal. Abraço, segue o vídeo. Pessoal, como eu falei na abertura do vídeo, tá? Então aqui a gente tem alguns drives da série TMC 20XX, 21XX ou 22XX. O que significa o XX, pessoal? É que cada um deles tem uma característica diferente, que inclusive podem ser até programados via porta serial ou ICD2, que é um protocolo de comunicação. Mas a gente vai deixar eles fora, porque isso aqui já é um assunto maçante. Muita gente já fez isso no canal e nos seus canais, mas o nosso objetivo aqui é a objetividade, tá? Desmistificar o problema de você fazer o ajuste de corrente dos motores de passo. O que eu tenho aqui nessa primeira etapa do vídeo, pessoal, eu tenho uma fonte de alimentação
adaptadora de 12 volts para 5,5 volts, da qual eu vou alimentar o circuito lógico dessa placa drive, e mais 12 volts de entrada aqui, que é no caso para o motor, que nós precisamos dessa tensão nos drives A4988 e nos drives DRV 8825, certo? Então o que nós vamos fazer agora é mostrar para vocês uma maneira extremamente simples, esquecendo e deixando de lado os cálculos, que é muito explorado e muitas vezes gera uma polêmica, e você não precisa dessa polêmica para os motores funcionar. Mas antes de simplificar, vamos complicar um pouco, para você ver a tabela de comparação entre os drives, entre o A4988 e um DRV8825 que eu tenho aqui na embalagem. Aqui já fica interessante. A tradução é a máxima corrente teórica que o motor pode suportar. Então o A498 suporta até 2 amperes na teoria, e o 8825 2,5 amperes, que já são meio ampere a mais, que já dá uma vantagem até razoável. O 4988, pessoal, ele consegue uma programação máxima de 16 micropassos, enquanto que o 8825 32 micropassos. Então, se você comparar a corrente, que é um pouquinho maior, e o número de micropassos bem maior, então de cara o DRV8825 seria uma melhor opção. Outra coisa, você vai achar um monte de site falando que o A4988 podem ter 3 resistores com valores diferentes, que isso influencia nessa fórmula aqui, ó, de cálculo da corrente. Enquanto que o DRV8825 você só tem uma única marcação, um único valor da resistência, certo? E aqui a gente tem a fórmula matemática para se calcular isso. Depois vem informações de overload protect, os dois têm, ou seja, teoricamente eles se desligariam quando passar a capacidade de potência deles, de suprir as bobinas do motor. Ambos funcionam de 3,3 a 5,5 volts. Ambos têm a tensão mínima de funcionamento de 8 volts. O A4988 funciona no máximo com 35 volts e o DRV8825 máximo com 47 volts. Aí vem uma coisa bastante interessante, tá, pessoal? Esses 2,5 amperes para o DRV8825 é válido desde que a tensão máxima não ultrapasse aos 24 volts, tá? Passou de 24 volts, esse 2,5 amperes aqui já não é válido para uma tensão acima de 24 volts. Então esse detalhe é bastante interessante e importante. E outra, pessoal, todas essas informações estão nos manuais ou datasheets. Pessoal, se nós aplicar a nossa fórmula para a gente detectar qual é a nossa voltagem de referência, nós vamos precisar de ter o consumo do motor, tá? Aqui é o percentual que você vai trabalhar com esse motor. Eu vou trabalhar 80%, por quê? Porque o datasheet manda você fazer isso, a fórmula manda você fazer isso, então quem sou eu para fazer o contrário, certo? E você vai ter o resistor. Qual é o resistor que você vai ter? Isso para os drives A4988, certo? Então vamos lá, nós sabemos que os resistores podem ser de 0,05, 0,1 e 0,2. Então eu fiz aqui 2 exemplos. Um com a bobina com consumo de 0,9 mA, ou seja, 900 mA. Com o resistor de 0,5 nós teríamos que ajustar em 0,36 volts, o VRF. O mesmo motor, com o mesmo consumo, com o mesmo percentual de uso, com o resistor de 0,1 nós teríamos 0,72 volts. Perceba que é exatamente o múltiplo, tá? O dobro. E, obviamente, aqui, se o nosso resistor for de 0,2 ohms, nós teremos uma voltagem de referência de 1,44 volts. O que eu simplesmente faço, pessoal, se eu não tenho a certeza desse resistor aqui, o que nós fizemos? Nós aplicamos aqui as 3 contas, fizemos a soma
dos três valores, dividimos por 3 e a nossa média para trabalho é de 0,84 volts de voltagem de referência para um motor que a gente tem uma ideia que consuma pouco mais de 0,9 de 900 mA. Vamos dizer que ele consuma aí 1,4 amperes. Então a gente a 80% colocando 0,9 mA. Entenderam? Um outro exemplo, vamos fazer de conta que você tem um motor que tenha 2 amperes de consumo. Vamos dizer que o 80% dele dá 1,2. Nessa conta eu não fiz, porque eu quero aqui mostrar o exemplo para vocês. Tá? Então vamos dizer aqui que 1,2. 1,2 vezes 8 vezes o resistor de 0,05, nós teríamos uma voltagem de referência de 0,48. Se o resistor for de 0,1, nós teríamos uma voltagem de 0,96. Perceba que é o dobro de novo. E se nós tivéssemos o resistor de 0,2, 1,92. Se você não sabe o valor do resistor, trabalha com uma tensão de referência de 1,12 volts. O que vai acontecer se tiver a mais? Seu motor vai esquentar muito rápido. E aí o que você faz? Aí você ajusta o seu VRF, tá? Para o próximo abaixo de 1,12 volts é 0,96. A mesma coisa é válida nesse cálculo. Ah, mas e se a gente quiser trabalhar 60% da capacidade? Aí é um problema de cada um. Por quê? Porque aí você vai começar a fazer alguma coisa que vai colocar em risco o seu dispositivo. A fórmula é essa, vamos usar essa fórmula. Perceba que você tem aqui, ó, 3 motores NEMA 17 com tamanhos diferentes e obviamente com consumos diferentes. Isso é o que nós vamos falar para o A4988. 88 nós vamos fazer uma média, tá? Como nós não sabemos os dados do motor, nós não sabemos absolutamente nada sobre a placa, então nós vamos fazer uma média. O que nós vamos fazer? Multímetro, escala de 20 volts, negativo, no negativo da fonte. A ferramentinha sua de fazer o ajuste devidamente preparada. Nós estamos com 1 volt ali. Vamos fazer a média? A média para a gente trabalhar com o nosso primeiro exemplo vai ser para um motor que tem um consumo de 900 mA. Então, estou girando aqui, não sei se vai dar para ver aí, eu não queria que a minha mão atrapalhasse. Vamos lá. Então eu tenho que chegar a 84, 85, pronto. 84, vamos lá de novo para ver se está isso mesmo. 87, 86, uma pequena oscilação, pronto. O que nós fizemos? Nós ajustamos o nosso motor, o nosso drive para trabalhar a 0,84 volts, tá? De voltagem de referência, presumindo que ele vai ter um consumo de 0,9 amperes, ou seja, 900 miliamperes. E o nosso resistor é de 0,2. Oh, puxa vida, não liguei o motor esquentou barbaridade. Esquentou o motor, amigo? O que tu vai fazer? Você vai você colocou a 0,84, você vai baixar para 0,72, que é a segunda voltagem que você tem menor que 1,44 volts. Se em 0,84 já está esquentando, então essa tensão de referência não pode ser maior, ela tem que ser menor. Então você vai para 0,72 e vai oscilar entre 0,72 e 0,36 sem você precisar de se preocupar com o multímetro. Por quê? Porque isso, e se você encontrar uma placa controladora que não seja baseada numa shield do Arduino, como é que você vai fazer? Você vai saber onde está o resistor? Você não vai saber. Como é que você vai mexer nesse ajuste? Beleza? Isso aqui é válido para o A4988. Agora a gente vai fazer para o DRV8255. Pessoal, olha só. Aqui, 4988. O trimpô de ajuste está à minha esquerda, certo? Então ele estava assim na placa. Estava assim na placa. Agora, com o DRV8255, é o contrário, tá? O trimpô vai à minha direita. Então ele vai para lá. Tá? Tem sempre a marcação embaixo. Então vamos encaixar ele aqui e vamos ver qual é a tensão que ele está medindo, tá? Bom, vamos ligar aqui os 12 volts, tirar esse motor daqui. Ponta de prova negativa.
Olha só, pessoal, ele vem de fábrica com a marcação de 0,6. Essa é a voltagem padrão para esse drive. Então, o que significa? Vamos dar uma olhadinha aqui na teoria, então. Pera aí. Vamos desligar isso aqui. Vamos desligar isso aqui. Ao contrário do que a gente viu no A4988, o DRV tem um único resistor. Esse único resistor que ele tem sempre vai ser no valor de 0,1 ohm, o que muda bastante o cálculo da voltagem de referência e simplifica bastante. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que você tenha aqui, eu já tinha feito essa conta, vou refazer ela de novo. Eu tenho 0,76 volts de voltagem de referência para um motor que me consome 1,52. Então a fórmula é muito simples, é só você dividir qual é o consumo do seu motor, tá? 1,52 amperes dividido por 2 é a voltagem de referência sua. Aqui nós medimos o que mesmo? Eu esqueci. Deixa eu ver aqui. 0,6. Vamos continuar raciocínio aqui. Então, se é 0,6, se está marcando 0,60 miliamperes vezes 2, então nós vamos ter 1,2 amperes. Ou seja, de fábrica, tirando da embalagem, esse meu drive aqui já está preparado para trabalhar com um motor que consome até 1,2 amperes. Ah, mas eu quero fazer um ajuste porque não está funcionando bem meu motor. Vai com calma que nem sempre é isso, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir o raciocínio aqui, que é a mesma coisa para você fazer o ajuste. Não tem diferença nenhuma. No caso aqui eu estou aumentando para 0,7. Significa o que, pessoal? 0,7. Nem precisa, né? 0,7 com uma caneta que não funciona. Vezes 2 seria 1,4 amperes. Beleza? Agora vamos pôr isso daí para funcionar, para vocês verem isso funcionando. No próximo vídeo, é claro. Pessoal, não esquece de dar seu like, seu joinha e ajudar a gente aí no canal, tá? Porque a gente tá precisando de uma ajudinha, do empurrãozinho. Um abraço.